Oi pessoal, estamos aqui com mais um Grand Talks. Eu sou o Cássio, sou sócio da incorporadora Grandeza Empreendimentos. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, um conhecido do mercado imobiliário que se tornou parceiro de negócio e hoje eu posso chamar de amigo, Guilherme Volk. Ele que já foi... Ele fala que ele trabalhou em agência de modelo para valorizar o shape, mas na verdade ele já foi panfleteiro, corretor de imóveis, diretor de imobiliária, sócio de imobiliária. Hoje ele treina corretores pelo Brasil inteiro, tem uma história de vida incrível. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo. Fala, Cássio. Fala, pessoal. Prazer, uma honra estar aqui contigo, trocando ideia, falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Espero contribuir com a galera que vai nos ouvir aí. Ah, show. Guilherme, tu já tem bastante tempo aí de experiência no mercado. Quantos anos tu tá no mercado já? Cara, eu vou completar 11 anos de mercado imobiliário. Caraca. Desses 11 anos, 5 também atuando na educação. E desses 11 anos que tu tá no mercado, falando do ponto de vista do corretor, qual foi a maior mudança que tu percebeu como corretor de imóveis, né, ao longo desses 11 anos? Acho que foram algumas mudanças, Cássio. Teve alguns, eles chamam de tipping point, né? Aqueles pontos de inflexão. Meu primeiro ano como corretor de imóveis foi um ano bom. Eu tive um bom resultado, né? Minha primeira venda demorou 3 meses para acontecer. Ano que foi? Isso foi em 2000 e... rapaz, estamos em 2024 agora. Foi 2013. Entro no mercado imobiliário, levo 3 meses para fechar minha primeira venda, Minha Casa Minha Vida em parceria. Ah, que tal? 145 mil reais, o preço do imóvel, não da comissão, né? E em parceria, né? Então a gente racha aquela comissão no meio, aí demorou 3 meses para fechar, então dá aquela rachada em 3 vezes para receber aquele valor. Eu acho que eu paguei uns 500 reais para fechar aquela venda no final das contas. E, cara, depois disso, logo depois de vender esse Minha Casa Minha Vida, eu vendi o primeiro imóvel de alto padrão e a partir daí me especializei na venda de imóveis de alto padrão. Eu sou natural de Balneário Camboriú, então e lá também eu atuo como corretor de imóveis. E a partir do momento que eu tomei a decisão de vender imóveis de alto padrão, eu tive um bom resultado no meu primeiro ano. Vendi 12 milhões de VGV, né, o volume total de vendas nesse primeiro ano. Só que meu segundo ano, eu passei um ano inteiro sem vender. E aí eu acho que ali já vem uma grande virada de chave, né? Depois de 12 meses sem venda, e foram 12 meses mesmo, foi de janeiro a dezembro. Eu passo por um processo muito difícil, né? Então quem já passou 1, 2, 3 meses sem vender sabe como é difícil, porque começa a apertar o lado financeiro, isso já impacta no emocional, isso já leva você a duvidar sobre você, sobre a tua profissão, sobre as tuas decisões. Quem está ao seu lado, quem está ao seu redor, quem convive com você, que se preocupa contigo, começa a questionar também as tuas decisões e no final das contas os teus resultados é eles que muitas vezes ditam, né, se você está ou não no caminho certo. Nesse caso, eu não tinha resultado algum. Lembro de uma vez que eu ouvi da minha mãe, que sempre foi muito brincalhona, falando assim: Guilherme, você vai para onde? Eu falei: vou trabalhar. E ela disse assim: trabalhar? Mas trabalhar não é aquele negócio que você sai e quando você volta você ganha dinheiro? Dói, né? Quase um ano sem ganhar nada. Eu falei: pois é, mas vai dar certo. E depois dessa virada de chave, retorno ao mercado imobiliário, continuo no mercado imobiliário, né? Mas no mês de janeiro desse ano seguinte, já retorno vendendo e foi um ano excepcional, vendi 30 milhões de VGV nesse ano que eu retomei as vendas, por assim dizer. E assim foi um resultado recorrente ao longo dos próximos anos, até o dia que eu entro na educação. Então acho que foi uma grande virada de chave esse tempo que eu passei sem vender e que geralmente me perguntam: Guilherme, o que aconteceu, né, para você sair do 0 vendas para de fato começar a ter resultado? Cara, eu acho que um grande ponto foi a busca por conhecimento, né? Eu saio de outras profissões que eu tive. Eu trabalho com vendas há 18 anos, né? Então eu trabalhei em academia de artes marciais, mas também trabalhava com venda. Eu trabalhei em agência de modelos, mas basicamente o que eu fazia era vender. Eu entregava panfleto, ou seja, eu prospectava clientes e depois chegou um momento em que eu trabalhava com a venda também. E aí quando eu entro no mercado imobiliário, eu trago esse track record de quem tem experiência em vendas e talvez eu tenha tido uma sorte de principiante aí. Só que no ano seguinte isso já não foi mais o suficiente. E aí eu entro naquela bola de neve de quem não vendeu e começa a deixar de acreditar em si. Então, o desenvolvimento de inteligência emocional, a construção de novos relacionamentos, de pessoas que estavam performando, me mostrando como é que fazia, de pessoas que atingiram sucesso no mercado imobiliário e que de alguma forma eu pude me inspirar, e também a busca por conhecimento.
tanto dentro quanto fora do mercado imobiliário. Acho que essa foi uma grande virada de chave. Quando eu comecei a ler livros, assistir vídeos, hoje está tudo mais acessível. No Instagram você consegue ter, às vezes, uma pílula de conhecimento que pode te ajudar no teu dia a dia. Naquela época não era tão simples, né? Mas mesmo assim, com dedicação, consegui adquirir as ferramentas que eu precisava para virar a chave. E se eu posso trazer mais um ponto de inflexão, veio anos depois, foi quando eu sofri uma tentativa de assalto, quebrei meu joelho, quebrei meu punho, fiquei trancado em casa durante 3 meses. E eu perguntei a Deus o que... Trancou em casa? Cara, eu fiquei trancado em casa porque eu estava com o joelho e punho quebrado, né? Eu não conseguia andar. Precisava que pessoas me ajudassem para absolutamente tudo. E durante esses 3 meses eu orei muito a Deus para que me trouxesse uma luz, um motivo, uma razão, um propósito por trás daquilo que estava acontecendo comigo. E naquele momento eu já estava com uma vida financeira já mais estável, já tinha comprado um bom carro, já tinha saído da casa dos pais, que foi algo que aconteceu logo no início do meu mercado. Quando eu entrei no mercado imobiliário, tive que ir para a casa dos pais, porque não tinha dinheiro para me manter. Então, naquele momento eu já estava num momento mais estável e de repente isso acontece, e ao invés de sair reclamando, né, e trazendo isso como uma forma negativa de enxergar aquilo que tinha acontecido comigo, eu pensei, cara, tem um propósito de Deus por trás disso. E aí me veio uma crise de legado, no sentido de se algo acontecesse comigo, o que eu teria deixado? Né? Não tinha mulher, filhos, nem nada. Eu pensei, de que forma eu posso contribuir com as pessoas? E aí me veio essa ideia, né, que talvez não seja minha, mas esse propósito no meu coração de começar a contribuir com o mercado imobiliário. E a partir do momento que eu me recuperei fisicamente, eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais como eu acreditava que o corretor de imóveis precisava se comportar, como ele deveria atender, como ele deveria trabalhar, para ter um resultado expressivo no mercado imobiliário. E eu já era a prova, né, depois de anos consecutivos atingindo um resultado recorrente. Então foi quando eu entro no mercado da educação, né? Então há 5 anos, além de corretor de imóveis, eu sou educador e começo a fazer eventos, começo a participar de outros eventos do mercado imobiliário, desenvolvo cursos, treinamento, mentoria, palestra, e aí começo a trilhar essa jornada. E foi interessante que, paralelo a isso, paralelo ao trabalho de educação, eu sigo na corretagem, faço questão de seguir na corretagem, por mais desafiador que seja, e as minhas vendas elas dobram de resultado, né? Então, de VGVs ali de 30 milhões em vendas que eu já alcançava, anos consecutivos, eu dobro para 50 milhões de VGV logo no ano seguinte e consigo manter um excelente resultado nos anos posteriores a isso. Então, foram 2 viradas de chaves importantes que eu tive como corretor de imóveis, e aí chegou um momento em que, além de corretor, também me tornei diretor comercial da empresa que eu era sócio, e isso, claro, me trouxe uma outra responsabilidade na área de gestão. E tudo isso vai ampliando a nossa visão, né, dentro do mercado imobiliário. Eu gosto muito de conversar com pessoas assim como você que tem skin in the game, ou seja, tem a pele no jogo, né? Então, eu acredito que o fato de tu não se distanciar da corretagem agrega muito no teu trabalho. Porque é uma coisa que eu tenho para mim, né? Todas as pessoas que eu consumo conteúdo na internet, quando eu vou pesquisar alguém, quando eu vou estudar alguém, eu sempre olho o background daquela pessoa. Uhum. Ela é consistente, ela é íntegra no que ela está fazendo. Porque, por exemplo, é muito simples uma pessoa pegar uma rede social e falar coisas lindas, mas ela tá com a pele em jogo, tá com a pele em risco, ela tá trabalhando, tá dando a cara a tapa, sabe como é ficar tempo sem venda, só quem é corretor sabe, eu comecei a vender como corretor também. Né? Então, assim, é difícil quando tu fica sem venda, as contas apertam, né? E ter essa pele em jogo é incrível, cara. É isso que eu busco em alguém, sabe? Eu sei que os seus resultados são sinceros, eu sei que tu tá com a pele em jogo, eu sei que tu trabalha, então por isso que eu gosto muito do teu conteúdo. Falando do teu conteúdo, eu fui no treinamento teu, foi o primeiro, aquele Joga no Hard, que teve em Balneário? Não foi o primeiro, o Joga no Hard Experience aconteceu em fevereiro de 2023. Isso, esse eu fui, já havia feito vários outros eventos de menor porte, fiz o Talk Show Corretor Alto Padrão, fiz 3 edições do Talk Show Corretor Alto Padrão, inclusive um online, agora recentemente fiz o Roadmap, que foi uma imersão para donos de imobiliária, fiz o Closer, que foi uma imersão para corretores de imóveis, mas o Joga no Hard Experience foi o maior evento que eu já fiz, que contou com a presença de Felipe Tito, Bruno Perini, Pedro Superti, uma galera de peso aí, e que repare, né, de fora do mercado imobiliário, mas trazendo conhecimento para o nosso mercado. Cara, foi muito bom assim. Foi bom, né? Foi eu bom também gostei. Na hora de fazer mais um. Cara, e sabe que, corroborando com isso que você me disse, eu também gosto de quem é skin in the game, quem está com a pele em risco, de pessoas que a outra expressão que se assemelha nessa hora, que se encaixa nessa hora, que é o walk the talk, né? Ou seja, aquelas pessoas que elas caminham por onde elas falam, né? Que elas fazem aquilo que elas falam. E eu acho que isso é uma grande prova da capacidade daquilo que a pessoa ensina.
Porque é claro que existem diversos professores que são mestres na arte de ensinar, que têm um grande conhecimento técnico e que conseguem transmitir algo aplicável para os seus alunos, isso em diversas áreas, não só no mercado imobiliário. Mas é inspirador você ver alguém que ela tem resultado em determinada área e que ela transmite aquele resultado para que outras pessoas possam reproduzir aquilo no seu negócio, no seu dia a dia, ou seja, lá na área que ele quer colocar em prática. Então, eu gosto de buscar pessoas que realmente fazem aquilo que falam. Acho que é um ponto fundamental. Ela prova real, né? Ela é a prova real, a prova viva daquilo que ela ensina. É a prova de que é possível, que a gente falou, né? Se tu olha alguém que tem resultado, que começou do zero, e se ela conseguiu, automaticamente a pessoa olha assim, cara, se alguém pôde, eu também posso. Exato. Né? Então acaba tornando aquilo atingível. E com base nessa toda a tua experiência que tu tem no mercado imobiliário, que tu adquiriu ao longo desses anos todos, com base no comportamento do consumidor, tá? O nosso cliente que vem comprar imóvel, né? O que tu percebe que mudou de 2013, quando tu começou, para hoje, 2025? Né? O que tu percebe que mudou no comportamento dele como cliente, na abordagem dele, em relação a marketing digital, em relação a plantão de vendas, a sua abordagem como corretor, que eu sei que em 2013 não tinha ainda toda essa enxurrada de rede social, a gente não tinha essa pegada tão... Acho que nem o WhatsApp tinha direito na época, ainda estava começando. Tinha, mas ainda não tinha como compilar todas as imagens em uma única mensagem. Eu lembro que eu busco meus e-mails antigos lá em 2011, quando eu comecei como corretor, cara, eu trocava e-mail com os clientes, mandava foto por e-mail, né? Exato. O cliente pedia informação do imóvel, tirava as fotos na câmera digital, botava no e-mail. E-mail, para quem não sabe, veio logo depois do papiro, sabe? Quase isso. E assim, e como que tu viu a mudança do perfil do consumidor ao longo desses anos? Bom, sem necessariamente entrar no mérito da diferença de idade, porque agora a gente tem uma renovação do público consumidor e aí muda de uma forma geral o perfil de comportamento de acordo com a geração que nós estamos atendendo, mas isso é papo para outra hora. O público em geral que nós atendemos no mercado imobiliário, ele é munido de mais informações. Você lembra quando diziam que o corretor de imóveis vendia informação? Há muitos corretores que ainda acreditam nisso. O corretor de imóveis não vende mais informação. A informação está disponível na internet. Muitas vezes o cliente ele chega mais cheio de informações do que o próprio corretor. Ele chega já com a informação dos bairros, dos empreendimentos, das construtoras, ele sabe configuração do edifício, dos apartamentos, ele sabe valor médio do metro quadrado e às vezes ele tem informações que nem mesmo o corretor tem. Então hoje o cliente atual ele tem muita informação e aí aquilo que era para ser algo básico, uma premissa básica do corretor de imóveis, ter conhecimento sobre o produto, hoje pode ser inclusive um critério de descarte do cliente. Se o cliente percebe que o corretor não está preparado para fazer o atendimento porque não tem as informações que para o cliente ele já tem, ele percebe que aquele corretor ele não está preparado para atendê-lo. Então, antes era fácil você ir naquele somebody love, né? Ah, tem quantos metros quadrados? Ah, tem aqui tem 200 metros quadrados, 250. Ah, tem 200 e pouco. Ah, quanto é que custa o condomínio? Ah, custa 1.000 e pouco. Ah, quantos metros quadrados tem esse lote? Ah, tem 400 e pouco. Cara, hoje não. Hoje o cliente ele já tem a informação. Ele vai apenas validar essa informação com você antes de avançar, por exemplo, no atendimento, numa visita, numa proposta ou algo nesse sentido. Então, o corretor ele tem que estar mais preparado no que diz respeito a conhecimento a respeito de produto. Acho que o cliente também ele está mais saturado da quantidade de corretores, né, disponíveis no mercado, porque se tornou muito mais fácil você ter acesso a diversos corretores imobiliários. Então hoje um cliente entra num portal imobiliário ou ele clica ali em meia dúzia de anúncios no seu Instagram, de repente o telefone dele é tomado por uma enxurrada de ligações, de mensagens, de fotos. Tem corretores que ligam, tem corretores que mandam WhatsApp, tem corretor que manda foto, descritivo e passa o dia inteiro ali incomodando o cliente. Então, devido a esse desgaste, se torna mais difícil você reter a atenção desse cliente. Se torna mais difícil você conseguir fazer com que ele perceba um diferencial de valor no teu atendimento, devido a algo que vai continuar crescendo cada vez mais, que é a quantidade de oferta disponível no mercado ou ao menos a quantidade de profissionais disponíveis a atender o teu cliente no mercado. Então, acho que esse é outro fator também que a gente percebe que mudou bastante, né? Imagina,
Hoje nós temos 600 mil corretores no Brasil, aproximadamente. Santa Catarina tem quantos? Santa Catarina tem 45 mil corretores ativos. Caraca! E, pasmem, na região, se a gente pega... Eu sou de Balneário Camboriú, então eu vou fazer um raio de 100 quilômetros de Balneário Camboriú, tá? Para todos os lados aí. Vai pegar de Floripa para Joinville. Isso. E aí para dentro aqui, sentido Blumenau, ali vai. Nós temos em torno de 30 mil corretores de imóveis. Uau. Somente nesse raio de 100 quilômetros de Balneário Camboriú aí. Então, é uma condensação de profissionais do mercado imobiliário que, claro, de alguma forma se mostra como algo positivo, porque se há tantas pessoas querendo entrar no mercado imobiliário para atuar como profissional, é porque é um mercado próspero. Justo. Caso contrário, ninguém queria ser corretor de imóveis. Então, se vê aqui uma oportunidade. No entanto, essa saturação de profissionais, ele torna o mercado mais competitivo. Honestamente, Cássio, para mim está tudo certo. Pode encher de corretor. Eu sei que se eu construir bons relacionamentos, se eu fizer um bom atendimento, se eu tiver boas oportunidades, eu vou vender do mesmo jeito. E quanto mais corretor ruim entrar para o mercado, mais fácil você destacar entre eles. Mas existe uma saturação. Então, o corretor ele precisa estar atento para que ele consiga se destacar nessa multidão. E é importante entender que isso vai impactar no comportamento do consumidor, que vai estar cada vez mais desgastado pela quantidade de profissionais e ofertas que ele vai ver no mercado. E isso é uma coisa que eu estou sentindo bastante agora como incorporadora. Comecei como corretor, tenho imobiliário ainda, mas que o cliente ele vai ver o mesmo imóvel com diversos corretores, né? Então, assim, ele viu e ainda tem cliente que ele tem cara, eles são muito, como eu posso dizer assim, eles trabalham muito bem, né? Eles fazem ainda cara de espanto. Uau, que lindo! Sendo que é a quinta vez... Atores. Não, são muito bons. Quinta vez que está visitando o mesmo imóvel, ainda fala, uau, que lindo, né? E se pudesse dar uma dica para os corretores hoje, que nem assim, é muito comum o cliente hoje ele não ser mais, não estar fiel, né? Principalmente no primeiro contato. Depois que tu cria um relacionamento, tu cria um vínculo, tu acaba criando um relacionamento com aquele cliente, um histórico, onde tua credibilidade acaba pesando muito. Mas vamos lá, um cliente que está começando sua jornada agora no litoral de Santa Catarina, ele vai ser bombardeado por diversos corretores. Eu, corretor, como que eu me destaco ante os demais perante esse cliente? O que eu posso fazer para me destacar? Eu acho que o corretor ele precisa desenvolver a habilidade de construir relacionamentos. Porque, no final das contas, o corretor de imóveis ele não vende produto. O corretor de imóveis não vende imóvel, ele vende serviço. Quem vende imóvel é a construtora, é o proprietário do imóvel. No contrato diz isso. Vendedor é o dono do imóvel. Então, o corretor de imóveis ele vende serviço. Logo, ele precisa focar, se concentrar em vender o seu serviço e não necessariamente o imóvel. E aí é que eu vejo já muitos corretores errando. Logo no primeiro contato com o lead, logo no primeiro contato com o cliente, um cliente que entra no seu plantão de vendas, ou um cliente que entra em contato através de algum anúncio online, por exemplo, seja rede social, site, portal imobiliário, a primeira coisa que o corretor quer fazer é vender o produto, né? No primeiro contato, mal se apresenta, às vezes não se apresenta, e ele já sai oferecendo o produto que o cliente clicou, sai oferecendo um produto que está ali disponível no seu stand de vendas, né? A maquete que ele possui dentro do imóvel, e pouco se preocupa em se vender. Em vender o seu conhecimento, porque o conhecimento, a informação é commodity, ela está disponível para todos no mercado. Eu falei, hoje você faz uma pesquisa no Google, você tem todas as informações possíveis. Agora, o teu conhecimento é único. O que eu tenho de conhecimento ele não vai ser replicado por outro corretor que vai atender o mesmo cliente. Então, a forma como você aborda o cliente, a forma como você constrói um diagnóstico daquele cliente, compreende os seus desejos, as suas dores, as suas necessidades, as suas expectativas, a sua prioridade, a forma como você conduz essa conversa, começa a realmente construir um relacionamento, é o que vai diferenciar você de outros profissionais do mercado imobiliário. Então tudo começa na construção de relacionamento, né? Fazer um bom diagnóstico e conduzir esse cliente até o produto. Então o produto ele vem em segundo lugar, por mais que Guilherme, o cliente nem quer saber de mim, o cliente só quer saber do imóvel. Não, com certeza, o cliente ele só quer saber do imóvel, ele não quer saber de você. Mas é teu papel como profissional oferecer algo além do produto. Porque no final das contas é isso que vai te diferenciar. Senão, você vai ser só mais um corretor que tem aquele mesmo produto que ele já viu com outros corretores e vai tentar ver se com você ele paga mais barato. E na prática a gente sabe que isso não funciona, isso não acontece. O corretor perde tempo, o cliente também, e no final das contas não necessariamente paga mais barato, né? Então se diferencia através do relacionamento que você constrói com o cliente. E aí, claro,
algo que, como eu falei antes, é a premissa básica, tenha conhecimento profundo sobre cada produto que você vende. Eu gosto muito da frase do Thales Gomes, que ele fala que nós demonstramos nosso real valor, né, quando a gente responde o que o Google não responde. Isso. Ou seja, que é o que tu está falando, né? Então, assim, as informações do empreendimento, do imóvel, o preço, cara, eu ponho no Google, eu acho tudo que eu quero. Isso. Mas agora o conhecimento do corretor, que é aquilo da região, da cidade, extrair do cliente que ele verdadeiramente está buscando. Por que tu quer esse imóvel, né? Fazer uma boa abordagem, um bom briefing com ele, entender as necessidades dele e aí, com base nas necessidades dele, identificar qual é o melhor imóvel para ele, que são coisas que o Google não vai responder. Exato. E aí vem um outro ponto de atenção, né? Você dedicar tempo ao cliente para conhecê-lo, ao invés de focar todo o teu tempo em simplesmente fazer oferta. E aí você reduz o teu número de ofertas para ser mais assertivo nessas ofertas. E aí eu chamo a atenção para os corretores que, assim como os clientes, têm diversas informações disponíveis no mercado, diversas construtoras disponíveis no mercado, diversos produtos disponíveis no mercado. Quanto mais o corretor se especializar, e se especializar pode ser desde o macro ao micro, se especializar numa cidade, que hoje tem corretor que quer trabalhar em 2, 3, 4, 5 cidades ao mesmo tempo, se especializar às vezes numa região daquela cidade ou num bairro daquela cidade, porque tem corretor que quer abraçar a cidade inteira, se especializar num perfil de produto através de ticket, por exemplo, que não dá para você trabalhar do Minha Casa Minha Vida ao frente mar, ao alto padrão, e se especializar às vezes em produtos específicos. Perceba que eu fui do macro ao micro, né? Quanto mais especialista você for, menos produtos você vai trabalhar, mas com mais profundidade você vai ter conhecimento sobre aquele produto, que vai te dar base para fazer um atendimento qualificado para o teu cliente. Então hoje eu recomendo aos corretores de imóveis que é importante sim ter um conhecimento amplo e geral sobre o nosso mercado, porque isso te dá bagagem para uma conversa com o cliente. Hoje eu atendo e vendo Balneário Camboriú, mas eu tenho que ter um pouco de conhecimento, eu tenho que estudar o mercado de Itapema, Porto Belo, Navegantes, Penha, Pissarras, Itajaí. Por quê? Porque está ao redor do meu mercado. E através desse conhecimento amplo eu consigo diferenciar e identificar quando um cliente é o cliente que eu vou atender e vou dar sequência para fazer um fechamento, ou não, quando eu entendo que ele não é o perfil de cliente que eu vou atender. Não tem como atender todo mundo. E às vezes, inclusive, é necessário demitir o cliente quando a gente entende que não é o nosso perfil de cliente. Ou às vezes passar para um parceiro que está mais apto a fazer aquele atendimento. Então, uma recomendação que eu deixo é: torne-se especialista. Especialista em poucos produtos que você vai conhecer profundamente. E falando isso no mercado, por exemplo, de Balneário, Itapema, que são mercados maiores, eu vejo que é muito fácil do corretor enxergar isso. E falando em cidades, que são, além da cidade ser menor, o mercado imobiliário é maior. Cidades como Penha, Pissarras e Navegantes, né? Então, mercados menores que de Balneário e Itapema. Para um corretor, também serve isso de se especializar num nicho, porque aquele nicho vai ser muito pequeno. Eu acredito que quanto maior a cidade, mais específico você precisa ser. Por exemplo, se nós formos analisar por São Paulo. São Paulo, impossível trabalhar a cidade inteira. Na verdade, é impossível trabalhar um bairro inteiro. Em São Paulo, eu conheço corretores que são especializados em ruas ou em alguns empreendimentos. Quando a gente vem para Balneário e Itapema, a gente sabe que nós precisamos ampliar o leque, porque comparado a São Paulo, é um mercado maior. Você pode focar isso dentro de um nicho, dentro de um perfil de produto. Hoje eu trabalho com imóveis a partir de 2 milhões, 2 milhões e meio. Não trabalho com imóveis inferiores a esse valor. Mas trabalho com frente mar e trabalho com imóveis até a Terceira Avenida, por exemplo. Agora, imóveis nos bairros de Balneário Camboriú, eu hoje não trabalho. Quando a gente vai para Penha, Pissarras, que comparado ao tamanho do mercado de Balneário Camboriú, ele é um mercado com menos oferta, de forma geral, é claro que eu posso ampliar mais o meu leque. Até porque, nesses casos, dependendo da razão que leva o cliente a fazer o investimento, eu tenho a capacidade de migrar ele de uma cidade para outra. Eu posso estar atendendo um cliente inicialmente interessado em Pissarras, mas depois de um diagnóstico eu compreender que talvez o melhor produto para esse cliente vai se encontrar em Penha. Então, eu ter o conhecimento dessas diferentes praças me traz a capacidade de atender muitas vezes o mesmo cliente. Perfeito. E já que a gente está falando dessas cidades, como que tu vê, de uma forma geral, primeiro uma forma mais ampla, né? O mercado imobiliário para o próximo ano, a gente tem um ano aí de turbulência política, né? A nossa política nunca foi estável. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Cássio, retórica, tá? Quando é que foi tranquila a nossa vida política aqui? Nunca foi, né? Porque então... desde 89, quando nós voltamos a ser uma democracia com eleição presidencial,
nós não temos uma tranquilidade política nesse país, né? Né? Nunca foi tranquilo, mas... Não. Mas vamos lá, mas assim, como que tu vê o mercado imobiliário para os próximos anos, assim, né? Sei que bola de cristal ninguém tem, mas a tua perspectiva, o que tu acredita que vai... Quais tu acredita que são os movimentos de mercado no mercado imobiliário aqui no litoral catarinense, de uma forma um pouco mais macro, e depois de uma forma um pouco mais localizada, como que tu vê o desenvolvimento de Navegantes, Penha e Pissarras aí para os próximos anos? Cara, nós viemos agora de um resultado incrível após a pandemia em termos de mercado imobiliário, importante deixar claro, né? Então a pandemia ela teve um aspecto positivo em nível de mercado imobiliário, com a expansão de preços, de liquidez, de empreendimentos sendo lançados, e isso trouxe uma aceleração no nosso mercado de uma forma geral. Porque houve a liquidez, houve aumento de preço, com isso houve mais lançamentos e com isso nosso mercado imobiliário cresceu de forma geral. Balneário Camboriú, né, ela puxa a nossa região, aliás, puxou a nossa região, o Brasil inteiro, né, como primeiro lugar no metro quadrado mais valorizado do país, e depois Itapema, o segundo metro quadrado mais valorizado do país. Então a gente percebe que Balneário Camboriú ele puxa toda a região, que acaba transbordando Itapema como o segundo metro quadrado mais valorizado do país, e hoje já temos Itajaí como o sexto metro quadrado mais valorizado do país. Então perceba que toda a nossa região está em ascensão. É claro que hoje a porta de entrada de Balneário Camboriú se tornou muito mais cara. A porta de entrada de Balneário Camboriú se tornou muito mais cara. E para muitos clientes ou investidores, ou até quem tem interesse de morar, claro que a conversa é diferente, porque vai muito do uso da cidade, mas acaba que a gente percebe que ao longo do tempo, a tendência é que essa expansão ela venha a ter um resfriamento. Se o Balneário Camboriú continuasse crescendo do jeito que cresceu nos últimos 3 anos, eu não sei o que seria nos próximos 3 anos do Balneário Camboriú, em termos de preço de metro quadrado e tudo mais. Então é natural que agora a gente perceba uma estabilização nos preços dessas cidades que já têm o seu mercado imobiliário extremamente consolidado, como Balneário Camboriú e Itapema, e vamos ver como vai ser Itajaí, né, ocupando aí o 6º lugar no metro quadrado mais valorizado do país, e que eu acredito que vai subir posições. Mas Itajaí tem um ponto que é por causa mais da Praia Brava, né, que puxa isso para cima, né? Porque a fazenda não está tão alto ainda no metro quadrado. Não está tão alto, mas é incrível você analisar o VSO da fazenda. É incrível avaliar o VSO da fazenda. O que é VSO? Venda sobre oferta. É um índice que aponta a liquidez de determinado mercado. Quando a gente analisa o VSO da fazenda, a gente percebe que a liquidez deste bairro ele é superior, inclusive, aos mercados de Porto Belo, Balneário Camboriú, Porto Belo, Itapema e, inclusive, Balneário Camboriú. Hoje, a liquidez do bairro Fazenda é maior do que a de Balneário. Então, isso, com certeza, vai influenciar, estimular as construtoras a subir a régua de preço em determinado momento, e aí vai acabar impactando o valor geral do metro quadrado. Claro que Itajaí é muito grande, então não é bem assim para subir o metro quadrado da cidade inteira, né, com uma média geral para que esse posicionamento no ranking suba, mas eu acredito que a gente vai ver ela subindo posições sim, tenho certeza. E aí sempre em benefício disso, o reflexo desse movimento, né, de aumento de preços, ele se reflete nas cidades vizinhas. Né? É um copo que enche, uma hora transborda e vai refletindo nas cidades vizinhas. E hoje eu vejo Pissarras como uma cidade com empreendimentos incríveis, com excelentes lançamentos, subindo a régua em termos de padrão de empreendimento. Você tem home clubs, você tem empreendimentos para investimento, empreendimentos que você tem ali ainda oportunidades de alavancagem patrimonial através da compra de lançamentos com uma boa condição de pagamento. Você tem empreendimentos com home club para quem deseja ter aquele seu segundo imóvel, terceiro imóvel, né? Então aquele espaço para você passar com a família na temporada, férias e tudo mais. Excelentes imóveis para moradia, para quem busca isso numa cidade com qualidade de vida, próxima à praia. E aí a gente vê, né, novamente o copo transbordando para as cidades vizinhas, e assim se estende também a Navegantes, que já é uma cidade extremamente consolidada, vizinha a Balneário Camboriú, onde a gente tem porto, aeroporto. Junto a Itajaí, a gente pode considerar aí o segundo maior complexo de porto, né? Complexo portuário, o segundo maior complexo portuário do país. Então isso, claro, com certeza mexe em toda a economia da região e vai beneficiar Navegantes. E do outro lado, Penha, onde a gente tem o Beto Carreiro como acho que uma grande âncora da cidade, com projetos que estão por vir aí de desenvolver ainda mais essa área de entretenimento, o que atrai o tipo de investimento para alocação de short stay, ou para quem busca comprar um imóvel para vir a usufruir futuramente. Acho que Penha tem muita oportunidade. É um mercado que eu gosto muito, e quando eu olho para essa âncora que é o Beto Carreiro, né?
que quando eu estou, às vezes, em diferentes lugares do Brasil, eu falo de Balneário Camboriú, a pessoa fala, ei, é perto do Beto Carreiro, né? Pô, é um dos maiores parques do mundo, já pode-se dizer, né? Que é um dos maiores parques multitemáticos da América Latina, né? É o maior da América Latina e está entre os 10 maiores do mundo. Então, é uma empresa gigantesca que pretende crescer ainda mais e que, de alguma forma, traz os olhos do Brasil inteiro para a Penha. Então, não tenho dúvida que o mercado imobiliário ele tende a se beneficiar muito. Até falando no parque, no Beto Carreiro, se eu não me engano, a última dado que eu vi, ele bateu 2,7 milhões de pessoas em um ano, em 12 meses. Então, são mais de 200 mil pessoas por mês que só o parque traz, né? Então, é uma região muito boa. Teve até uma pesquisa recente que um dos mercados da nossa região ali que tem mais pessoas querendo comprar aqui imóveis à venda é Penha. Essa é uma pesquisa que saiu recente. É mesmo? Penha é uma região que tá se desenvolvendo bem. Deveria ter lançado mais prédios lá. Podia ter lançado mais, ia ter dado boa. Cara, e para pensar, assim, né? É difícil comparar, é claro, mas vamos trabalhar nas proporções. Você tem hoje Orlando, que muito do que Orlando se tornou foi a Disney, e os parques que compõem a Disney, né? São diversos parques. Eu não vejo algo muito diferente em Penha acontecendo. Você tem um mercado imobiliário pujante, você tem uma região extremamente próspera, você tem uma cidade que traz o benefício de ser uma cidade litorânea e que muitas pessoas querem visitar cidades litorâneas e enxergam a qualidade de vida em cima disso, e a maior parte da América Latina que, querendo ou não, atrai público. Então, são vários fatores que vão impactar no mercado imobiliário, sem dúvida. E falando no crescimento do mercado imobiliário, o primeiro imóvel que eu vendi frente ao mar em Balneário foi em 2012. Foi um apartamento na época, R$2 milhões. Meu Deus, 2 milhões no frente ao mar em Balneário era... Navegantes nunca vai chegar nisso. Mas vendia 400 mil um apartamento frente ao mar na época lá. Então, era 5 vezes. Né? Hoje, um lançamento Navegantes já passa de 2 milhões. Né? E Balneário, o lançamento já passa de 20 milhões. Já temos lançamento a 28 milhões em Balneário Camboriú. 28 milhões. Então, R$70 mil o metro para 12 a 14 mil reais o metro, né? Em Navegantes. Nós tínhamos 1 metro quadrado, Navegantes foi subindo conforme Balneário. Tu acredita que, falando não só de Navegantes, mas das cidades ao redor de uma forma geral, Penha, Pissarras, Itapema, elas vão buscar 1 metro quadrado próximo esse que nem está sendo lançado em Balneário aí, R$70 mil o metro. Tu acredita que essas cidades têm potencial para chegar a algo próximo disso ou chegar nisso? Com certeza, considerando que Balneário tende a crescer, tende ainda a subir ainda mais, né, com os empreendimentos que já foram lançados, que serão entregues, com os empreendimentos que ainda serão lançados, com as grandes grifes que têm vindo para a nossa região. Quando a gente vê assinaturas como já consolidadas, como Pininfarina, Tonino Lamborghini, agora recentemente lançado na Praia Brava, um empreendimento que vai ter assinatura de uma parte do projeto, né, pela Versace, como fornecedora oficial do empreendimento. Nós temos agora anunciado oficialmente que vai ser lançado um empreendimento em Balneário Camboriú com a assinatura da família Sena. Eu não tenho dúvida que Balneário Camboriú ainda vai subir muito o valor de metro quadrado. E aí a história do copo que enche e transborda ao redor. Então, sem dúvida, esse valor de metro quadrado tende a subir nas cidades vizinhas, Navegantes, Penha e Pissarras. Com certeza, talvez não chegue ao valor de metro quadrado de Balneário Camboriú, a gente não tem como afirmar isso, mas nada impede que se aproxime muito do que a gente já vê sendo praticado em Balneário Camboriú hoje. Assim como a gente olhando para trás, a gente já enxerga isso, né? Hoje, Navegantes, por exemplo, já alcançou o valor de metro quadrado de Balneário Camboriú de alguns anos atrás. O que impede dessa subida de preços, né, chegar próximo ao que hoje se realiza em Balneário Camboriú, assim como já aconteceu em Itapema? Há 10 anos atrás, nunca se diria que Itapema chegaria perto do valor de metro quadrado de Balneário Camboriú. Hoje é o segundo metro quadrado mais valorizado do país, e se Balneário bobear, Itapema vai bater de igual para igual. Eu fui num prédio em Itapema esse tempo atrás, visitar, conhecer assim. Cara, fiquei impressionado com a qualidade do produto e com... Porque assim, quando a gente fala em alto padrão, por exemplo, nós hoje na Grandeza trabalhamos no alto padrão para nossa cidade. Para a realidade, Navegantes, Penha e Pissarras, que é o que acontece. Eu não posso trabalhar no alto padrão que Balneário Itapema trabalha, porque eu não tenho nem preço de venda para isso. Então eu não consigo nem compatibilizar um produto. Né? E eu fiquei impressionado com a qualidade do produto. Realmente não perdeu para nenhum prédio frente ao mar em Itapema, que eu visitei até hoje. Né? E um metro quadrado bem alto. Tá? Eu não vou mentir valores agora, mas era em torno dos 40, 45 mil reais um metro. Então era pronto, né? Não era lançamento, era pronto. Mas um excelente produto, e fiquei feliz com essa valorização da região toda. Perequê também está se desenvolvendo muito bem. Muito. Né? Balneário Perequê agora, inclusive com um bairro planejado, primeiro bairro parque do país, né, chamado Viva Parque, que ele não faz parte ali de Perequê, ele faz parte de Porto Belo, né?
mas que soma para toda aquela região. A pretensão é de que dentro de 10 anos, hoje Porto Belo tem 30 mil habitantes, mas a pretensão é que o próprio Viva Parque venha a ter mais 30 mil habitantes ao longo dos próximos anos. Então é uma cidade que tem potencial de dobrar o tamanho. E, de novo, toda a nossa região se beneficia. Existe um projeto do próprio Viva Parque para navegantes também, e que novamente vem a valorizar ainda mais a nossa região. E assim, ó, só para o pessoal saber, o Guilherme tem apartamento lá no Viva Parque, tá? Então, se vender alguma coisa por causa do podcast aqui, ó, comissão, hein? Vamos cobrar comissão, hein? Guilherme, então assim, já estamos finalizando aqui. Queria, para finalizar, fazer uma pergunta, porque hoje o nosso público, nosso foco comercial da Grandeza hoje são os corretores, certo, né? Se tu pudesse dar uma dica, uma sugestão, assim, que, cara, que se tu tivesse ouvido isso lá atrás... Se o Guilherme, quando estava naquele 1 ano sem vender, ralando, aquela crença de que, não sou para isso, o cara já começa a olhar anúncio de emprego, o cara fica desanimadão da vida, tudo que é oportunidade o cara acha atrativo, melhor do que o cara está fazendo. Se tu desse uma dica para os corretores, assim, se alguém tivesse te falado algo lá atrás, cara, isso teria sido uma virada de chave na minha vida se eu tivesse ouvido isso naquele ano que eu estava passando uma dificuldade, né? O que seria... teria mudado para a gente deixar para os corretores, que são o nosso principal canal comercial hoje, que é o foco comercial da Grandeza hoje? Acho que, em primeiro lugar, foco no cliente, ou como eu ouvi recentemente, foco do cliente, né? Qual que é o foco do cliente, né? O que ele está buscando? E como é que você pode ajudar o cliente a passar de uma forma mais assertiva nessa jornada. Eu penso que o corretor de imóveis é a extensão da experiência que o imóvel proporciona ao cliente. É possível você visitar um imóvel excelente e ter uma percepção negativa sobre o imóvel porque o atendimento foi ruim, mas o inverso também funciona, né? Nós conseguimos ampliar a percepção de valor do imóvel através de um bom atendimento. Então, a gente melhorar a experiência do cliente durante o atendimento, a gente focar na construção de relacionamento, a gente se colocar à disposição de ouvir, de compreender as prioridades, compreender os desejos. Como que tu melhora a experiência do teu cliente no teu atendimento? Vai desde habilidade de comunicação, tá? E aí eu posso elencar aqui, de fato, você trabalhar a escutativa. A gente fala muito sobre, Guilherme, eu ouço você falando, eu queria fazer uma aula de oratória, porque eu quero aprender a falar bem. Cara, se você não precisa fazer uma aula de oratória, faz uma aula de escutatória, então. Aprende a ouvir, cara. Por quê? Porque nada melhor do que dar ouvidos para uma pessoa para que você possa, primeiro, demonstrar respeito, construir uma base sólida de argumentos. Por quê? Porque o melhor argumento é o argumento que o cliente dá para você. E você só vai conseguir construir essa base se você ouvir o que o seu cliente tem para dizer, né? Então, praticar essa escuta ativa, se colocar à disposição de ouvir o cliente, manter contato visual, evitar mexer no celular enquanto você está atendendo o seu cliente. Eu sei que eu falo isso, parece até... Guilherme, isso aí é meio básico. Mas quando os corretores olham o celular e dizem assim, não, só um pouquinho que eu tenho uma coisa importante para responder. Parece que você está falando assim para o cliente. Peraí que eu tenho uma coisa mais importante que você para resolver. Você está usando um Apple Watch. Eu parei de usar o Apple Watch, sabe por quê? Porque toda vez que recebia mensagem eu olhava para o relógio, no caso, né? E aí eu percebi que isso causava uma distração no cliente. Eu aqui conversando com o cliente, olho no olho, de repente vem uma mensagem, eu dou aquela olhadinha para o relógio, parece o quê? Que eu estou com pressa. E aí eu percebi que, cara, talvez isso aqui não seja interessante. Parei de usar a Apple Watch por causa disso. Então, praticar a escutativa. Eu fiz formação em coaching, eu fiz formação em programação neurolinguística e eu tenho formação em análise comportamental. E um dos motivos de eu ter feito todas essas formações é para aprender a fazer perguntas e poder conduzir de uma forma mais assertiva os meus atendimentos. Então, uma segunda habilidade de comunicação é a habilidade de fazer perguntas, né? Você pode usar de perguntas abertas, que são perguntas que te levam a reflexões, levam o cliente a reflexões. Por exemplo, o que você achou do bairro? Talvez você diga, eu gostei, eu não gostei, eu achei isso, eu achei aquilo. O que você achou do apartamento? Cara, eu gostei da planta, não gostei da mobília. Um exemplo. Ou perguntas fechadas, que te levam a uma conclusão, que às vezes você tem 50% de sim, 50% de chance de não. Mas é algo mais objetivo, do tipo, e aí, vai ficar com o apartamento? Quer mandar uma proposta? O cliente pode dizer sim ou não. Então Isso saber a hora... mais uma jornada de fechamento já. Isso, né? Então é saber a hora certa de fazer cada uma das perguntas, né? Que momento que eu vou usar perguntas abertas? No momento que eu quero construir relacionamento, certo? Como é que você está? Como é que foi seu dia? O que você achou dos imóveis? Teve algum imóvel que te chamou mais atenção? Perguntas abertas, eu vou deixar meu cliente refletir. Agora, quando eu estou no momento de fechamento, eu sei que eu tenho que ir para o embate e aí a resposta é de sim ou não para a gente poder avançar, né? Então, saber fazer perguntas eu acredito que é fundamental. Eu acho que isso ajuda muito na construção
de relacionamento com o cliente. Né? Escuta ativa, fazer boas perguntas e construção de rapport. Né? O que é rapport? Rapport é uma palavra da origem francesa, não tem uma tradução literal para o português, mas se a gente fosse traduzir, falaria que rapport é conexão. É como, imagine uma daquelas pontes de elevação e que a gente, quando nós estamos fazendo rapport, essas pontes se baixam e elas se conectam para que você tenha um tráfego de informação. Rapport é isso. É quando a gente consegue se conectar através da comunicação não verbal e verbal. Desde o ajuste do nosso tom de voz ou da velocidade da nossa fala, que faz com que a experiência do meu cliente, da pessoa, do meu interlocutor, seja melhor porque eu estou me adaptando àquela pessoa que eu estou me comunicando. Por exemplo, cliente que fala mais baixo, mais devagar. Tem gente que a gente atende e fala baixinho, às vezes uma pessoa mais contida, mais tímida. Ela acha terrível quando você fala alto, fala rápido, aquilo ali estressa ela. Então você percebe que talvez para essa pessoa você tem que abaixar o teu tom de voz. Provavelmente é uma pessoa que gesticula menos, você vai ter que ajustar os teus gestos, porque você não pode ficar com a mão lá em cima na cabeça dela que parece que você está atucanando, incomodando ela. Assim como às vezes você vai falar com pessoas mais dinâmicas, que falam mais alto, falam mais rápido, gesticulam mais da mesma forma, por mais que às vezes o seu natural é falar mais devagar, falar de uma forma mais baixa, para que você possa criar essa conexão, esse rapport com outra pessoa, você precisa acelerar um pouquinho a tua fala para você se conectar com ela. E aí depois fica muito mais fácil o tráfego de informações. Você consegue levar a sua mensagem porque a pessoa inconscientemente percebe que você fala a mesma língua que ela. Então é uma forma de gerar experiência extremamente simples, através de habilidade de comunicação. É muita técnica, né? Tem muita gente que fala que eu vou virar corretor porque eu sou bom de papo, né? Mas... não, tá louco, de jeito nenhum. E aí, cara, um segundo ponto que eu acho importante e que para mim eu considero a habilidade mais importante de um corretor de imóveis é a inteligência emocional. Ou melhor, a gestão emocional. Nós não somos capazes de controlar as nossas emoções. Não existe controle emocional. Existe a capacidade de controlar as nossas atitudes, independente das nossas emoções. Existem 4 emoções base: medo, raiva, tristeza, alegria. A gente vai sentir essas emoções em diferentes circunstâncias e cada uma delas tem o seu propósito. As emoções não são boas ou são ruins. Por mais que às vezes a gente pense, alegria é boa, raiva é ruim, medo é ruim, tristeza é ruim, aí felicidade é bom e assim a gente vai, apesar de felicidade ser um sentimento. Cada uma das emoções, elas possuem um propósito específico. Agora a questão é, a partir do momento que eu desenvolvo inteligência emocional, ou a gestão das minhas emoções, independente daquilo que eu estou sentindo, eu vou ser capaz de tomar a melhor atitude, tomar a melhor decisão e agir da melhor maneira para aquela situação. Então, às vezes um cliente vai ser grosseiro, uma pessoa vai te atravessar no trânsito, o teu chefe, o dono da imobiliária, vai meter pressão para bater meta. E aí isso vai despertar em você, às vezes, um gatilho emocional, um gatilho que pode estar relacionado a algum trauma da sua infância, da sua vida, alguma experiência de vida que você teve, que vem à tona naquele momento e gera aquela emoção de frustração, de raiva, de angústia, de sofrimento. E aí você quer reagir. Só que quando você desenvolve essa tal da gestão emocional, inteligência emocional, você entende o que está acontecendo com você, porque a inteligência emocional é a capacidade de identificar suas próprias emoções, ou até mesmo identificar a emoção dos outros, reconhecer a emoção dos outros, e gerir de que forma você vai agir diante daquela circunstância. E a partir daí você extrai melhores resultados. Então você sabe que quando a gente acorda no trânsito, não adianta você buzinar, parar, bater o carro e arrumar confusão. Não adianta o seu chefe te chamou a atenção, não adianta responder para ele, brigar com ele, teu cliente botou pressão porque quer que você resolva alguma diligência e você desenvolve inteligência emocional, você sabe que você pode conduzir isso de uma forma mais inteligente. Né? Passei por isso semana passada, fiquei dias em São Paulo, aliás eu estou há 4 semanas totalmente fora da rotina e eu gosto de rotina, para mim rotina é uma premissa da alta performance e estou em 4 semanas, 2 imersões, uma cada semana, depois eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo, cheguei extremamente cansado semana passada e tinha um BOzão para resolver, daqueles BOs assim, de problema jurídico, em que um comprador não pagou a vendedora e aí já fugiu da alçada da corretagem, mas a vendedora quer que o corretor, nesse caso eu, assuma a responsabilidade para resolver. Então já estou com a faca no pescoço, cansado, e aí eu vou ligar para essa cliente para explicar para ela que eu vou até determinado ponto. Só que ela já está braba. Chego, respiro, puxo o ar e ligo para ela. Como é que eu ligo?
Ô, dona fulana, como é que a senhora tá? Tá bem? E aí? Vamos bater, vamos prender ou vamos fazer o que com aquele homem? E começa a fazer brincadeira com ela. Nisso ela já começa a dar risada. Ela já diz, pois é, daqui a pouco eu vou dar dor em mim, eu vou lá bater na porta da casa dele. E aí a gente começa a dar risada, e eu começo a deixar ela mais calma, e começo a mostrar que, por mais que aquilo ali tenha fugido da minha alçada, eu vou ajudá-la a encontrar um advogado para resolver o problema, que eu vou acompanhar todo o processo, estarei do lado dela para ajudá-la, e que ela pode contar comigo, independente daquilo ali ser ou não ser minha obrigação. Como é que terminou a conversa? Guilherme, vem qualquer hora aqui tomar um café comigo. E a gente conduzir essa conversa da melhor maneira. Então é isso, a gente não tem como mudar os eventos, os acontecimentos, os BO que vão acontecer na nossa vida. A gente não tem como evitar tudo isso. Mas a partir da gestão emocional a gente consegue ter um melhor controle da forma como a gente vai reagir em cada circunstância. Consegue minimizar os impactos negativos da tua atitude ante aquilo, né? Com certeza. É isso aí. Cara, obrigado, de coração, muito obrigado. Tamo junto. Top estar contigo aqui, brigadão mesmo. Então, espero que tenham gostado. O Guilherme, além de ser um parceiro de negócio, fizemos negócios juntos, é uma grande inspiração para o mercado imobiliário. E para finalizar o nosso Grand Talks de hoje, como ele tem muita experiência, ele já está um cara bem no digital, influente, faz o nosso fechamento aí, então, que tem que fazer seguir um monte de coisa. Ó, galera, se vocês gostaram do episódio de hoje, curte, comenta aqui, ó, o que você achou, qual foi o melhor insight, o que você vai conseguir colocar em prática, coloca aqui nos comentários, compartilha com algum amigo seu, compartilha nas redes sociais, e se você estiver vendo no YouTube, rola no YouTube aqui? Rola no YouTube, claro. Então, se você está no YouTube, ativa o sininho ali para você receber o alerta toda vez que lançar um novo episódio do Grand Talks. Caraca, falei que era top, viu? Fechou, valeu. Locutor de rádio. Valeu, galera. Bora jogar no hard.